Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta segunda audição. Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e o Sr. Presidente da Comissão Técnica de Vacinação, Professor Luís Graça e o Professor André Peralta Santos. Cumprimentar os senhores deputados e dar nota da grelha desta audição. 4 minutos para o Grupo Parlamentar requerente, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois 4 minutos para a resposta ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, ou como entenderem partilhar. E depois, uma segunda fase, passamos a 4 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois a resposta em bloco. O requerimento, o assunto é sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso, designadamente sobre o contributo deste processo para o número de mortes evitáveis e sobre as estratégias para garantir o sucesso da vacinação no futuro. Eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PS, que é o requerente, à Sra. Deputada Lúcia Araújo da Silva. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um cumprimento muito especial ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Peralta Santos, e votos no exercício das suas novas funções de bom trabalho, e também um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Luís Graça, a quem renovo também os cumprimentos, porque ainda estivemos recentemente também aqui numa audição precisamente sobre a vacinação. E a vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna e uma das medidas mais importantes para a promoção da saúde pública, salvando milhões de vidas todos os anos e erradicando doenças que antes eram comuns. Quando as pessoas se vacinam, elas não só se protegem a si mesmas, mas também contribuem para a prevenção e o controle de doenças infecciosas em toda a comunidade. Atualmente, a nível mundial, previnem-se 2 a 3 milhões de mortes por ano e outros 1,5 milhões poderiam ser evitados se a cobertura global da vacinação melhorasse. Contudo, e apesar da sua eficácia comprovada, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a importância da vacinação e seus benefícios para a saúde individual e coletiva. E esta relutância ou a recusa em se vacinarem, apesar da disponibilidade de vacinas, ameaça reverter o progresso feito no combate a doenças evitáveis, sendo uma das principais ameaças à saúde global em 2019, segundo a informação da Organização Mundial da Saúde. E recentemente, com a Covid-19, Portugal e o mundo experienciou a importância da vacinação contra a Covid-19, pois no primeiro ano dos programas de vacinação contra a Covid-19, e de acordo com as estimativas internacionais, as vacinas permitiram salvar cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, estima-se que as vacinas preveniram 1,2 milhões de infecções e evitaram cerca de 12 mil mortes. Atendendo ao número de lotes que Portugal ia recebendo, foi necessário estabelecer prioridades nos grupos a vacinar. Mas depois a vacinação foi alargada a toda a população e Portugal é o país europeu com a maior taxa de vacinação, dada a elevada adesão dos portugueses à inoculação, e todo este processo de vacinação foi bem sucedido, como se veio a demonstrar, com o empenho e voluntarismo de muitos, desde os profissionais de saúde, voluntários, autarquias e também o próprio Ministério da Saúde. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento em julho, pois consideramos do maior interesse termos o ponto de situação para a campanha de vacinação outono-inverno. E neste momento já foi publicada a norma da campanha de vacinação sazonal contra a Covid-19, em coadministração com a vacina contra a gripe, e a mesma terá início a 29 de setembro. Decorrerá em simultâneo nas farmácias comunitárias para as pessoas com 60 anos ou mais e não tenham história de reação de hipersensibilidade ou reações adversas graves após a vacinação anterior. E nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde para as pessoas com menos de 60 anos e com doenças de risco, e haverá também vacinação nos lares, na rede de cuidados continuados integrados, nas prisões, no sem-abrigo e doentes acamados. E a pergunta que eu deixo, portanto, aos nossos convidados, é tentar perceber se, e atendendo também ao número de casos que nós temos vindo a registrar na Covid-19, se haverá alguma campanha também de sensibilização à população para enfatizar a importância da vacinação contra a Covid-19. E, naturalmente, congratular todos os que estão envolvidos neste mecanismo no processo de vacinação pela forma como está já implementado este programa para que os cidadãos se possam vacinar, porque é importante a vacinação. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Passo a palavra ao professor André Peralta Santos ou ao professor Luís Graça, como entenderem articular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e Sra. Deputada, muito obrigado pela intervenção. Eu vou tentar ser breve, é um assunto que eu gosto muito. Muito obrigado pela exposição. Eu acho que Portugal é um caso de estudo de sucesso na vacinação. E este sucesso não começou com a Covid-19, é fruto de uma estratégia consistente ao longo do tempo que baseia na melhor evidência científica o pressuposto de tentar proteger as populações com este instrumento que temos, que são as vacinas. A DGS, em particular, tem muito orgulho na sua história e no seu contributo que tem e que deu e que continuará a dar para o fortalecimento da confiança dos portugueses e portuguesas na vacinação. Até esta era a primeira nota que eu gostava de deixar. Obviamente que, em relação aos fenómenos de hesitação vacinal, vemos com grande preocupação e acompanhamos o seu progresso internacional, que nos deixa, obviamente, preocupados. Em Portugal, tem, historicamente, uma manifestação mais residual, portanto, a nossa população confia nas vacinas e isso demonstra-se no ato de vacinação e nas elevadas coberturas vacinais que temos para o Programa Nacional de Vacinação e também para a vacinação sazonal. Em relação à vacinação sazonal para 23-24, a primeira nota que gostaria de dar é de uma ligeira alteração no plano da governação e um agradecimento pelos serviços prestados e o apoio dos militares que as Forças Armadas deram ao processo de vacinação, que foi inegável e a DGS agradece muito esse contributo. Para este ano, houve internalização das funções que eram anteriormente desempenhadas pelo NECAMS, na Direção-Geral da Saúde, em coarticulação com a Direção Executiva do SNS. Para esta campanha de vacinação em particular, o objetivo é a proteção das populações mais vulneráveis contra o risco de doença grave e sabemos que ele continua a existir, não só para a Covid-19, como para a gripe, e de mitigar o impacto no sistema de saúde, nomeadamente através da procura de cuidados de saúde, que habitualmente recorrem ao serviço de urgência, mas também das hospitalizações. Para isso foi definida uma estratégia que tem em conta a evolução epidemiológica nacional e internacional, a efetividade das vacinas, os avanços científicos e, à semelhança do ano passado, a co-administração da vacina da gripe e da Covid-19, que queremos, mais uma vez, que seja percepcionada como uma estratégia segura e efetiva e promovendo aquilo que é a maior adesão à vacinação possível. Este ano teremos uma vacina contra a Covid-19 adaptada às novas variantes em circulação, é a vacina adaptada à variante XBB.1.5.4. É uma boa vacina que demonstrou boa proteção contra a hospitalização e morte. E temos também boas vacinas para a gripe, uma especial para residentes em ERPs, em lares, que tem uma dose mais elevada e que se comprovou que oferece uma proteção acrescida. A grande inovação desta campanha de vacinação sazonal é realmente a aproximação da vacinação ao cidadão através da possibilidade de vacinação em farmácia com o critério simples de idade para maiores de 60 anos. Eu acho que esta estratégia cumpre dois propósitos muito importantes: facilitar ainda mais o acesso à vacinação, um acesso que queremos que seja de proximidade, confortável e que tenha uma boa
que seja boa a experiência de vacinação e também permite transferir daquilo que era a carga na vacinação nos cuidados de saúde primários, que é transferida para as farmácias. Eu, na minha intervenção, ficava por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bem, muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Eu passava desde já a palavra ao parlamentar do PST, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar os membros da DGS, na pessoa da doutora professora André Peralta e do Dr. Luís Graça, por aqui estarem hoje a prestarem-nos os devidos esclarecimentos. E nesta matéria da vacinação, esta audição que o Partido Socialista já pediu em março, vem com algum atraso, mas no fundo está a ser feita e hoje temos aqui que avaliar o ponto de situação do processo de vacinação. E nós percebemos claramente que esta vacinação contra a Covid-19 constituiu um instrumento fundamental para controlar e reduzir a mortalidade da pandemia. Isso é inegável, isso não é um ponto assente na discussão. Nós também sabemos que esta estratégia de longo prazo que vem do histórico da Direção-Geral da Saúde, no que toca à vacinação, teve um impacto positivo enorme nos indicadores, de mortalidade ao longo do tempo, e ninguém de nós, e nenhum destes senhores deputados aqui hoje, quererá recordar os tempos em que morriam mais de 200 e 300 pessoas por Covid-19 e, portanto, a vacinação teve aqui um papel fundamental na redução da mortalidade, uma redução significativa da mortalidade. Como disse muito bem o Sr. Diretor-Geral da Saúde, em exercício, é importante sublinhar esta elevadíssima taxa de adesão da população portuguesa à vacinação. A população aderiu, de facto, em massa, desde os mais jovens aos mais idosos, passando pelos profissionais de saúde, sendo que hoje é custoso para um partido como o nosso, que tem o dever de escrutinar o trabalho das instituições públicas e do Governo, perceber que depois de tão elogiados os profissionais de saúde, hoje não estejam a ser garantidas condições dignas de trabalho e o Governo esteja a comprometer o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, degradando a possibilidade e a acessibilidade dos doentes. E temos hoje um exemplo: está a haver uma greve no Norte de médicos com mais de 90% de adesão. Temos aí à porta uma nova greve de farmacêuticos, que só com o Governo do Partido Socialista é que fizeram a primeira greve e, portanto, este tipo de audições que o Partido Socialista pede à Comissão com o objetivo de elevar o trabalho que é bem feito, tem ao mesmo tempo às vezes que ser escrutinado, porque vir aqui fazer uma audição em que se vai homenagear os profissionais, mas depois no desenho de políticas públicas lá fora o Governo, que tem este partido como suporte, fazer tudo para que os médicos estejam descontentes, queiram abandonar o SNS, não é uma dicotomia que me pareça fazer sentido. Mas recentrando o debate, eu acho que esta falta de incapacidade de entendimento do Governo com os médicos e com os profissionais de saúde vai acelerar o Serviço Nacional de Saúde e a DGS, que é um apêndice importante deste sistema complexo que temos em Portugal, mas que devia efetivamente funcionar. Eu acho que esta falta de entendimento vai nos levar a uma derrocada que o Partido Socialista não está ainda a antecipar, mas o Partido Social Democrata tem vindo, consequentemente, a assinalar. Eu acho que para falar da vacinação, há aqui duas ou três perguntas que são fundamentais fazer à Direção-Geral da Saúde. Num Governo que já tem 8 anos, que tem quase 8 anos, que tem que tomar decisões estratégicas e que não as tem feito, mas na iminência de uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe, qual é a mensagem mais relevante a ser transmitida à população, designadamente com o objetivo de promover que esta vacinação atinja os grupos populacionais e as faixas etárias mais aconselháveis? Se isto é apenas para as pessoas com mais de 60 anos e esta baliza existe para as pessoas de mais de 60 anos e doentes crónicos, ou que outros grupos podiam ou deviam ter acesso gratuito à vacinação, ou de outras faixas etárias. Pergunto ainda também se concordam com a decisão de limitar a gratuitidade desta aos grupos de risco. E por último, já fez esse comentário, mas este processo de vacinação nas farmácias comunitárias, a questão é muito simples.
as farmácias já estarão adaptadas a esta nova realidade, já existe um sistema integrado de informação que possa fazer esta comunicação, porque tudo aquilo que é novidade, e nós hoje aqui no Parlamento podemos fazer esta antecipação que poderá ser positiva também na aplicabilidade lá fora deste processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Passar a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Saúde. Sr. Diretor, quero manifestar aquela que é a concordância do PCP relativamente à importância e à valorização que damos à vacinação, aquilo que ela significa para a proteção e a defesa da nossa população, os conquistas e os ganhos que tivemos na vacinação em Portugal traduziu-se em ganhos substanciais para aquilo que são a qualidade de vida da população, a sobrevida, enfim, são ganhos que acho que ninguém vai refutar. Mas há uma questão que nós devemos também não deixar de fazer referência, é que quem permitiu, acima de tudo, que a vacinação e os ganhos que a mesma traz pudesse chegar à população foi precisamente o Serviço Nacional de Saúde, criado em 1979, e os seus profissionais. Esta confiança que a população tem nos profissionais de saúde, de facto levou a que tempos houve em que muitas regiões do nosso país o Plano Nacional de Vacinação era de 100%. Tínhamos praticamente 100% da população a cumprir o Plano Nacional de Vacinação. Hoje a realidade está bem diferente, por razões diversas. Contudo, nós estamos hoje aqui a falar da vacinação sazonal e que, naturalmente, tem aqui algumas questões específicas que nos pode trazer aqui algumas dúvidas. Naturalmente que o Sr. Diretor já falou aqui de alguns aspectos que são bastante importantes. E eu fiquei aqui e retive alguns. Um deles que falou praticamente na parte final da sua intervenção inicial foi que a transferência da carga dos cuidados de saúde primários. Bem, na verdade, os cuidados de saúde primários foram, de facto, quem teve este enorme papel de garantir a vacinação. Todos os profissionais de saúde, mas em particular os enfermeiros. Portanto, por isso, nós, naturalmente, que este argumento de transferir a carga dos cuidados de saúde primários é um argumento que nós temos alguma dificuldade em entendê-lo. Valorizamos muito aquilo que é o papel de proximidade das farmácias comunitárias. Aliás, o PCP tem tido uma postura de defesa destas farmácias que, de facto, em muitas das regiões do nosso país, mais do interior, mais isoladas, é praticamente quase o único recurso à saúde que tem. É a farmácia comunitária que ajuda, que orienta, que dá apoio à população, nomeadamente à população mais envelhecida com dificuldades no acesso. Nós não rejeitamos esta possibilidade das farmácias comunitárias poderem, de facto, participar também neste processo. Contudo, importa também perceber que a vacinação, neste caso, é muito mais do que o ato de dar uma injeção. E Vossa Excelência referiu-se até a uma questão que é muito importante. É preciso dar uma boa experiência de vacinação. E é isto, de facto, que nós precisamos, para que a população continue a ter confiança, continue a aderir à vacinação, porque essa é uma via importante de proteção. E nesse sentido, aquilo que nós colocamos aqui mais em evidência é que medidas é que são tomadas para garantir que, de facto, esta seja nas farmácias comunitárias, seja nos cuidados de saúde primários, nomeadamente nas unidades funcionais dos centros de saúde, para garantir esta boa experiência, ou seja, se não temos os profissionais de saúde completamente extenuados e com dificuldades em dar resposta, e ao mesmo tempo também garantir que os profissionais que fazem este procedimento nos cuidados de saúde primários têm toda a formação adequada, nomeadamente se é feita através de enfermeiros ou outros técnicos habilitados, quais esses técnicos habilitados que a DGS também admite que possam proceder à vacinação nas farmácias comunitárias. E depois, naturalmente, que tendo em consideração até a própria norma da DGS, nós percebemos que
há aqui Terminar, Sr. Deputado. Terminando, Sra. Presidente, há aqui grupos que os cuidados são só os cuidados de saúde primários a garantir. Estou a falar das estruturas residenciais para idosos, estou a falar de situações em que é no próprio centro de saúde, mas, nomeadamente, esta proximidade que é criada através das farmácias comunitárias aos maiores de 60 anos, se de facto isto é precisamente por identificar que esta população tem maior dificuldade em deslocar-se. E depois, qual é a perspectiva que isto possa resultar para a população? Se, pela experiência já conhecida, do envolvimento das farmácias comunitárias até no processo da Covid e da gripe sazonal, o que é que pode resultar aqui, se há de facto um ganho para a população, um ganho em termos da profilaxia, ou se existe aqui apenas um remediar Obrigada, um recurso deputado, que é necessário nos cuidados primários e que não os temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Para responder, professor André Peralta Santos, professor Luís Graça, até 10 minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começava por referir realmente que este ano a novidade é esta aproximação à farmácia comunitária como elemento da vacinação e, obviamente, que é uma novidade. Aquilo que está pensado é que seja reforçada a comunicação à população, com uma campanha de comunicação que vai ser lançada nas próximas semanas, que, de alguma forma, promova a vacinação e que informe sobre quem é que são os elegíveis, como é que podem fazer o seu processo de vacinação em farmácia. Portanto, comungamos da necessidade de estas novidades que são introduzidas no processo de vacinação serem devidamente comunicadas à população em geral. Em relação à preparação das farmácias, não é uma novidade que as farmácias tenham, que apoiem a vacinação sazonal. Já o faziam anteriormente para a vacinação da gripe e aquilo que é a experiência da DGS, com uma boa articulação e com uma boa experiência por parte do utente. Esta experiência mais antiga na vacinação sazonal permitiu-nos também já ter um pool de profissionais a trabalhar nas farmácias que estão treinados para a vacinação. E permitiu-nos também nós termos os sistemas de informação preparados para que haja esta comunicação das vacinas que são administradas em farmácia e que possam depois migrar para o sistema de informação central, o Vacinas, e para que possamos, em tempo real, acompanhar o processo de vacinação. Portanto, todos estes passos, até antes, prévios a esta campanha de vacinação, dão-nos alguma confiança que esta expansão agora para as farmácias possa ocorrer da melhor forma. Obviamente que serão necessários treinar mais profissionais, porque não é o mesmo ter uma participação, no fundo, supletiva na vacinação da gripe e agora ter que vacinar todos os 60 mais para a Covid-19 e para a gripe. Estão a ser formados novos profissionais que em farmácia, com segurança e com o devido treino, também com a colaboração com a Ordem dos Farmacêuticos, possam assegurar a vacinação. Em relação ao papel dos cuidados de saúde primários, eu gostaria de reafirmar a importância inegável que os cuidados de saúde primários têm para a vacinação e vão continuar a ter, nomeadamente os senhores enfermeiros, que são um pilar da implementação do PNV. E queria também deixar a nota que considero bastante relevante que aquilo que é a nossa recomendação desta aproximação da vacinação e estando disponível a vacinação em farmácia para todos aqueles que têm mais de 60 anos, o cidadão tem sempre a possibilidade de decidir e seguramente que nenhuma oportunidade vacinal vai ser desperdiçada se a pessoa, a exercer o seu direito de liberdade, se deslocar a uma unidade de saúde familiar, a um
a uma CSP e quiser ser vacinada nesse local. Passaria a palavra ao professor Luís Graça para esclarecer sobre grupos de risco. Muito obrigado. Bom dia. Provavelmente recordam-se que no início da campanha de vacinação, com o objetivo de proteger contra a doença grave e a mortalidade, houve a necessidade de priorizar alguns grupos e a vacina foi disponibilizada primeiro às pessoas com maior risco e progressivamente foi alargada a pessoas em que o risco não era tão elevado. Pela mesma ordem de pensamento, seria tecnicamente desadequado não priorizar neste momento também os grupos de maior risco. Por essa razão, a campanha está destinada aos grupos que mais beneficiam desta vacinação neste momento, que são as pessoas mais idosas, os residentes de estruturas residenciais para idosos e os profissionais de saúde também pelo contexto em que trabalham e para promover a resiliência do sistema de saúde. E o eventual alargamento a faixas etárias que estão fora destes grupos de maior risco poderá ser considerada numa altura em que a vacinação desse grupo de menor risco não impacte a vacinação deste grupo prioritário. E por essa razão não ocorrerá neste momento. Tal como aconteceu na última época sazonal, houve a possibilidade de abrir a vacinação a pessoas fora dos grupos recomendados, priorizados, numa fase posterior, se houvesse um entendimento e uma avaliação pessoal que essas pessoas desejavam ser vacinadas. Mas isso não deve colidir com a vacinação destes grupos, que são os grupos de maior, em que se espera um maior benefício e em que é mais urgente fazer-lhes chegar as vacinas. O senhor deputado Pedro Melo Lopes também perguntava qual é que é a mensagem que devemos dizer ou transmitir para aumentar a confiança. E eu gostava de aproveitar esta oportunidade para demonstrar algo que é muito importante. E o senhor deputado do Partido Comunista, a senhora deputada do PS, todos inequivocamente mostraram um apoio a esta estratégia de vacinação. E eu estou muito contente, estando numa comissão técnica, porque ao longo de todos estes anos houve uma grande unanimidade em todos os grupos políticos e nos grupos sociais que são representados pelos senhores deputados, no entendimento de respeitar as decisões técnicas, e por isso nós ficamos muito confortáveis com o trabalho técnico que fazemos, e transmitir a confiança nessas decisões técnicas à população. E isso faz com que no nosso país tenhamos uma cobertura vacinal muito superior do que em outros países em que houve um conflito entre a técnica e outros aspectos fora da decisão técnica. E por isso também agradeço aos senhores deputados. Muito obrigada, professor Luís Graça. Muito obrigada, professor André Peralta Santos. Em nome desta Comissão de Saúde, agradecer uma vez mais a vossa presença e dizer que é sempre uma honra ter-vos aqui connosco. De nossa parte, damos como finalizada esta audição, senhoras e senhores deputados. Retomamos dentro de 5 minutos. Desculpem. Parece que temos uma segunda ronda nesta audição. Eu peço desculpa, temos a segunda ronda que estava aqui a dar um salto. O Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu reitero os cumprimentos e, naturalmente, que eu também não posso deixar de registrar que o maior partido da oposição, o PSD, na ausência de argumentos, desvia o assunto, porque, na verdade, custa-lhes assumir que o processo de vacinação foi um sucesso. A democracia é isto mesmo e não temos de ter vergonha de assumir aquilo que está bem. Fica-nos bem a todos, quer aos partidos que sustentam e apoiam o Governo, quer também aos partidos da oposição. E, portanto, às vezes seria melhor assumirmos isso em nome da democracia e em nome também de toda até de forma a homenagearmos o empenho e a dedicação daqueles que se dedicam às causas, em vez de ser bem melhor isso do que muitas vezes assumirmos uma posição um pouco trauliteira. E, portanto, e dizer o seguinte, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o requerimento, naturalmente que nós queríamos saber o ponto da situação sobre a campanha de vacinação outono e inverno de 2024 e também pretendíamos saber o número de mortes evitáveis com a vacinação. Este processo está em andamento, as respostas estão a ser dadas, estamos certos que vai ser novamente um sucesso e, portanto, resta-nos apenas felicitar-vos pela ação
pelo empenho e estamos certos que todos juntos o processo de vacinação vai ser um sucesso em Portugal e, nomeadamente, para os portugueses e para as pessoas que dele realmente precisam. E penso que a mensagem que nós também podemos fazer é também ajudar na divulgação para que o cidadão se vá vacinar. Muito obrigada a todos. Obrigada. E votos de bom trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E já nesta reta final, eu lamento que a Sra. Deputada do Partido Socialista tenha tentado trazer o debate para a questão partidária. Eu apenas me referi à incapacidade que o Governo tem de tomar decisões e de conseguir dotar o SNS dos recursos e da mais-valia que são os médicos. Mas no que toca à vacinação, Sra. Deputada, o Partido Socialista, em nome da saúde pública, em nome daquilo que são os interesses dos portugueses, parabenizou a DGS e elencou aqui o histórico que existe no sucesso da vacinação, mas se quiser falar de insucessos, não é só o Partido Socialista que diz, tem o seu ex-ministro a dizer que a gestão da pandemia foi um desastre. Pergunto-lhe o que é que se passou e depois podemos discutir aqui os argumentos. Eu não querendo falar só de política, de realpolitik, dirigir-me aos seus membros da DGS, agradecendo a competência técnica com que nos explicaram esta última temática, acho que foi salutar, e aproveitar o facto de cá estarem, e porque não é sempre, para só, Sra. Presidente, se me permitir terminar, trazer aqui um tema que é importante e que entronca também aqui nesta panóplia de decisões que o Ministério da Saúde não está a conseguir tomar, é que nós assistimos a uma demissão do professor Rui Portugal, que disse que o Ministério da Saúde estava a retirar competências da DGS, mas eu hoje percebi que a DGS tem bastante competência, até neste âmbito da vacinação, assim o ficou demonstrado, mas que comentário é que merece também o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, o Gustavo Tato Borges, que disse que a DGS está a bater no fundo e que o Ministério da Saúde está a retirar a competência da DGS. Isso preocupa-nos enquanto partido, porque a Direção-Geral de Saúde é o maior garante da saúde pública em Portugal e nós temos que estar atentos a isso e alertar os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Tem a palavra o parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Diretor-Geral da Saúde, este processo, tendo agora estes contornos de alargamento às farmácias comunitárias, a nossa preocupação, já que o vamos fazer, que o façamos bem feito. E, nesse sentido, nós preocupamos-nos uma questão muito importante. As próprias administrações regionais de saúde tinham um papel muito relevante na identificação das estruturas residenciais para idosos, nos estabelecimentos prisionais, nas unidades da rede de cuidados continuados integrados, e era por essa via de identificação de todas estas instituições com critérios em que identificavam o número de profissionais, o número de utentes a serem vacinados, elegíveis, e que depois eram fornecidos aos serviços, nomeadamente os cuidados de saúde primários da área de residência, que fariam essa vacinação. Neste momento, com a extinção das administrações regionais de saúde, como é que vai ser resolvida esta questão? Está diluído todo este papel, nós neste momento não temos a certeza se aquilo que era o trabalho de levantamento de necessidades feito pelas administrações regionais de saúde está garantido, não ficando, de facto, estruturas residenciais para idosos ou importantes entidades sem serem identificadas. E depois também só mais uma coisa muito relevante, tem a ver com o número de farmácias aderentes, em contraste com o número de farmácias em Portugal. Naturalmente isto será uma adesão voluntária, digo eu. Nós temos cerca de 3 mil, muito perto de 3 mil farmácias em Portugal, mas daquilo que consigo perceber são 2.300 e qualquer coisa as farmácias aderentes. Esta não adesão toda foi, de facto, assente na questão opcional das próprias farmácias, ou houve aqui avaliações em termos de critérios que não cumpria a dita portaria que implica a existência de determinadas condições, e nesse sentido também perguntar se está garantido todo o processo de fornecimento de vacinas, tendo em consideração que a vacina da Covid tem algumas características específicas, nomeadamente como é que nós sabemos qual é o valor, o número de vacinas a ser fornecidas às farmácias. Falam em valores entre 1,7 milhões e os 2,5 milhões, afinal de contas isto é muito variável, qual é o número e que garantia
nós temos desse fornecimento ser concretizado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Para responder, professor André Peralta Santos, até um tempo de 3 minutos. Muito obrigado. Vou abordar primeiro as questões do Sr. Deputado do PCP em relação ao trabalho que era feito pelas ARS. Obviamente que este trabalho de vacinação mantém-se. Essas competências passarão na coordenação da Direção Executiva do SNS. Acho que aquilo que está a acontecer é que sabemos que o trabalho de todos os profissionais envolvidos na vacinação, na identificação dos lares dos ERPIs que têm que ser vacinados e todos aqueles elegíveis, continua e está a acontecer neste preciso momento e que, portanto, queremos reforçar essa mensagem de confiança que o processo decorre com normalidade. Em relação ao processo de adesão das farmácias, ele é voluntário. Aquilo que temos notado, falando com as associações representantes do setor, é que realmente existe uma forte adesão das farmácias e muito entusiasmo em poderem participar nestes esforços de vacinação. Em relação à alocação das vacinas, aquilo que temos vários cenários, alguns cenários em cima da mesa. Há aqui alguma incerteza em relação ao número concreto que se irá vacinar em farmácia, porque, como já referi, existe essa liberdade por parte do cidadão de escolher a farmácia ou o centro de saúde para se vacinar, e é com essa liberdade que temos que fazer os nossos cenários, é com isso que temos que trabalhar. O nosso objetivo é sempre manter um estoque adequado, quer nas farmácias, quer nos centros de saúde, para que nenhuma oportunidade vacinal seja desperdiçada e não tenhamos rupturas de estoque. Em relação aos comentários do Sr. Deputado do PSD, aquilo que eu posso afirmar é que eu acho que a Direção-Geral da Saúde é um pilar do sistema de saúde em Portugal. É uma instituição com mais de 120 anos de história, que tem um contributo inegável para a proteção e para a promoção da saúde dos portugueses, e eu, naquilo que são as minhas funções atuais, gostaria que continuasse dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigada, professor André Peralta Santos. Agora sim, damos por finalizada esta audição com a realização da primeira e da segunda ronda. Mais uma vez, da parte da Comissão de Saúde, muito obrigada pela presença. Professor Luís Graça, professor André Peralta Santos, e continuação de um excelente trabalho. Muito obrigada.